Você pode jejuar 40 dias. Se você não orar, só foi um regime para você. Por que jejuamos? E por que nós oramos? Senão para sermos transformados. Eu não sei quantos anos você é evangélico ou crente, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Tem algumas coisas que talvez você está lutando já há mais de 5, 10 anos na sua vida, que isso não mudou na sua família, que isso não mudou em você. Sabe quando isso vai mudar? Quando você decidir entrar numa batalha de oração e jejum com Deus. E ser como Jacó, que pelejou a noite inteira com o anjo do Senhor. Até que ao amanhecer, uma madrugada toda de oração, o anjo toca na coxa dele com a espada. E muda a vida dele. Muda a sorte dele. Muda o desígnio da história dele. Jacó para Israel. Porque como um príncipe lutou com o Senhor e prevaleceu. E onde o anjo toca? Aqui. Não se esqueça que isso aqui tem que ficar de joelho no chão. Você tem pernas para andar espiritualmente. Você tem joelhos para ajoelhar. Você tem boca para orar. Por que a oração é a prática mais difícil de ser praticada no meio dos cristãos? Por quê? Por que é que mais te custa? É verdade ou não é? A gente pode orar bonito na frente dos outros. A gente ora com motivação que está na frente dos outros. Mas quando você está sozinho? E no seu dia a dia? Ali que a coisa acontece. O poder da oração curta aqui só é eficaz porque eu tenho orações prolongadas com Deus em secreto. Não existe poder em orações curtas se não tiver primeiro lugares secretos e tempo investido com Deus em oração. Por quê, irmãos? Os orientais obedecem mais o mandato à oração do que nós. Por quê? Porque o diabo luta tanto naquelas nações, no continente da Ásia e da África? Porque sabe que eles têm uma cultura dentro deles, que é orar. Eles sabem o poder que há na oração. O diabo sabe o tesouro que existe lá. Você imagina a China devota ao Senhor? O que não aconteceria no mundo inteiro? Eles têm disciplina. São os criadores do TikTok e mal usam o TikTok, talvez nem usam. São criadores de tantas coisas que nem eles usam. Eles dão para nós usarmos aqui. Eles, se separam. Eles sabem usar a inteligência ao favor deles. Você sabe usar a sua inteligência ao seu favor? Ou você é mais movido pelo seu sentimento e emoção do que pela uma consciência daquilo que é verdade, aquilo que tem que ser feito? Enquanto nós somos ainda refém dos acasos da vida, do dia a dia, das emoções e da fraqueza, das tribulações, dos nossos problemas, de tudo que nós estamos passando, acordamos mal, acordamos cansados, nós não queremos nos entregar a Deus, vamos ser sempre limitados à escravidão de nós mesmos. O Senhor quer te libertar. Só tem uma maneira para libertar você de você mesmo. É se você orar. Paulo aprisionado. Ele fala para Colossenses: em espírito, eu estou vendo a ordem de vocês. Eu estou entre vocês. Paulo tinha um espírito que podia andar livremente. Aonde Deus queria levar ele, ele podia ir. Mesmo preso, num lugar solitário, escuro. Ele andava mais do que muitos que tinham liberdade para andar. Você anda e você cresce quando você ora. Se estancar a oração na sua vida, você não vai muito longe. Ou você vai vegetar na fé
e vai morrer nela, ou você vai decidir se apegar ao mandato da oração e vencer a sua carne. Fala, eu tenho que vencer a minha carne. O diabo, ele faz todos os tipos de pressões possíveis para nos reter de orar. Ele sabe que o poder está concentrado na oração. Você sente glorificando a Jesus? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hoje, o Senhor vai te dar mais uma porção de unção para despertar você a orar. Dia 6 de janeiro, nós vamos começar aqui, vai ser público e vai ser online, a nossa escola de oração. Serão 3 meses que eu vou investir na sua vida, o conhecimento de oração que eu possuo. 3 meses eu vou te ajudar. 3 meses. Você vai estar num grupo no WhatsApp comigo. Você vai aprender a orar em línguas, no mínimo 3 horas por dia. Parece que é muito, mas não é. Não é. Tudo é colocar vocês dentro de um ponto-chave, um ponto central, que é mover vocês, estimular você, influenciar você a orar. Essa escola de oração é para mover seu espírito, para você se tornar uma pessoa melhor para Deus. Quem quer ser melhor para Deus? Só tem um caminho, meu querido. Oração. Oração. Hebreus 4,16. Vamos ler. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça no que nos ajude no momento das necessidades. Chegamos com toda a confiança, o quê? Ao trono da... Para que você venha encontrar misericórdia e graça que te ajude no momento da sua necessidade, em momentos oportunos. Para Deus tem um momento oportuno para mim. Hoje eu vim aqui para te ensinar de novo sobre oração. Escute o que eu vou falar para vocês. Os grandes ministérios mundiais, homens, que trouxeram tanta salvação para o mundo através do Evangelho, que tiveram visões e unções ministeriais diferenciadas. O falecido Reinhard Bunker, que ganhou mais de 200 milhões de africanos para Jesus. O falecido T.B. Joshua, o grande libertador da Nigéria. O falecido David Young Po, da Coreia do Sul, da maior igreja do mundo, foram homens profundamente dotados do espírito de oração. Eu quero que você entenda que a oração ela tem suas dinâmicas, ela tem seus movimentos. Fala, a oração é o próprio Espírito de Deus em movimento com o nosso espírito. A oração é algo tão profundo, tão profundo, que sempre estamos descobrindo cada vez mais como ela trabalha. É engraçado que ela não para e nunca vai parar a revelação da oração. Eu vou fazer essa escola de oração, vou lançar mais uma outra escola de oração, sabe por quê? Porque a revelação da oração não para. Se eu sou obediente à carga que Ele me deu graça para orar a cada dia, se eu me estabeleço sobre o dom e a graça, a medida da graça que Ele me concedeu para orar, eu vou transitar desse nível de graça. Toda medida que você tem é transitória. Ou você perde, ou você cresce. Ou você vai perder, ou você vai conquistar mais. Repita comigo, toda medida de graça que eu tenho, ela é transitória. Todo favor de Deus, ele é transitório.
Ou você perde, ou você vai ganhar mais. Ou você perde o que você tem, ou você vai decidir ganhar mais além daquilo que você já tem. Ou você enterra o que Deus te deu, ou você vai multiplicar o que Ele te deu. Quando você trabalha para multiplicar o que Ele deu, honrar o que Ele te deu, Ele te concede graça para crescer sobre o que Ele te deu, e depois Ele fala assim, pega daquele servo inútil, que desprezou o que eu dei, e dá para aquele que tem mais, porque aquele que tem, mais lhe será dado. Então, Ele não só permite você crescer com o que você tem, Ele vai agregar na sua vida muito além do que você tem. Isso é chamado graça. 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 E nós vamos ter que decidir pelejar profundo na dimensão da oração. Profundo. Escute o que eu vou falar para vocês. Nós estamos numa era... Tira o somzinho de fundo agora, por gentileza. Fala, nós estamos numa era. Que é a era da grande apostasia. Quanto mais apostasia chegar, mais apostasia vir, o Senhor aumentará a nossa carga dos santos de oração, para que haja um grande rompimento final no movimento dos últimos dias da terra, chamado avivamento, que não vai vir agora, vai demorar-se um tempo. Vai demorar até que todas as coisas comecem a ser abaladas. No livro de Atos há uma promessa, capítulo 3, é necessário que ele se mantenha no céu, até que todas as coisas sejam restauradas. Hebreus, ele diz, Hebreus 12, que tudo será abalado, e só permanecerá as coisas inabaláveis. Ele diz, ele promete, novamente abalarei os céus e a terra, e só permanecerá as coisas inabaláveis. A Bíblia deixa muito claro que nos últimos dias serão tempos muito trabalhosos, 1 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Tempos muito difíceis. Hoje pela manhã, eu acordei e fui orar. E fiquei em oração. Eu recebi uma graça de um pequeno despertar. Mas eu estava numa força tão tremenda de manhã, tão tremenda, uma unção tão tremenda. O Senhor falou comigo. Ele me mostrou de alguma forma, sem ser visão, não me mostrou visão sobre isso. Ele só falou diretamente com o meu espírito, ele me comunicou algo, sem precisar de palavra, e sem precisar de visão. Ele só me deu um toque. Eu levantei com um sentido, com uma força, eu falei, hoje eu vou estar lá no ministério. Tinha muitas coisas para resolver. E o Senhor falou assim, apressa-te, apressa eles. Você está entendendo? Dentro do meu espírito, o sentido que Ele me passou, eu interpretei o que Deus queria falar comigo. E por isso que eu estou entrando nessa mensagem de oração de novo. Olha quanta distração nós estamos tendo por causa desses últimos dias, por causa da tecnologia. Por causa de tudo que nós podemos comprar, possuir, correr atrás dos desejos da nossa carne, nossos sonhos. As pessoas não conseguem mais ter paz. Elas compram um celular novo. Eles lançam um novo modelo. Elas descartam isso e já querem um novo modelo. Então elas querem trabalhar, elas ficam loucas atrás para pagar conta, se endividam para comprar um novo modelo. Da mesma forma é o carro, da mesma forma é o iPhone, da mesma forma é cada vez coisas pessoais dentro de casa, é um chinelo novo. As pessoas nunca se contentam com o que têm. Esta era é uma era de grande cobiça. É uma era da avareza. A era da grande idolatria. Grande idolatria. E nós estamos tão distraídos que se você pegar no seu celular e ver o tempo de uso, você usa mais o seu celular do que você ora. E por que você usa tanto o celular? Porque você acha que você tem que usar ele. E você não tem que usar ele. A não ser para coisas úteis.
Se você não usar a inteligência ao seu favor, você será refém, escravo da própria falta de dependência de Deus na sua carne. Você será escravo de si mesmo. Você perderá sua comunhão com Deus. É impossível você ter uma vida santa e santificada se você não começar a desejar, a batalhar para estar mais próximo de Deus. Pô, me sinto fraco, me sinto pequeno, já pequei tanto na vida. Eu não estou te perguntando nada disso e Deus também não te pergunta nada disso. Ele considera o teu limite que você tem. Ele sabe o que você pode e o que você não pode. Ele sabe se você pode chegar mais cedo na igreja para orar. Ele sabe se você pode tirar um dia na semana para orar mais, para jejuar. Ele sabe o que você pode. Ele sabe o que você pode. Deus não vai imputar para você a cobrança que está sobre mim. A exigência para mim é uma. A exigência para cada ministro que está sentado aqui é, no mínimo, o dobro maior do que a exigência para quem senta aí, se você não sabe. Todo ministro que não está disponível a sacrificar em oração pode se demitir do ministério. Ele se torna um impedimento para a obra de Deus dentro do próprio ministério que serve. Se eu não me dedicar à oração, eu me torno o maior impedimento desse ministério. Porque nós só damos liberdade para Deus agir, trabalhar de forma ordenada, orquestrada pelos anjos, pelo céu, quando o homem está rendido ao temor e ao dever da oração. A oração, ela tem seus dias de glória, tem seus dias de trevas, tem os seus altos e tem os seus vales profundos. A oração tem dia que ela está te enchendo de tanta unção, mas tem dia que ela está te enchendo de muita angústia e dor. Porque a oração é a forma que Deus estabeleceu, é o princípio que Ele estabeleceu para trazer uma unidade perfeita entre os homens e os céus. Quando o homem ora, ele coloca Deus para trabalhar na obra. Ele abre as portas para que o Senhor seja o Senhor da obra. Mas quando o homem fecha as portas da oração, a obra não passa nada mais do que obras de homens. Se torna obras de homens. Negócio de homens. Não se torna uma obra de Deus para Deus, mas algo que tem a ver somente com o homem. O que eu estou falando aqui para vocês, prestem muita atenção. Escute muito bem. Escute muito bem. É o problema, é o maior problema de tanta queda nos ministérios e na vida dos cristãos. Tanta falta de poder, falta de santidade, falta de temor, falta de tudo que é celestial, virtuoso. É porque negligenciamos o mandato da oração. Quanto mais você negligenciar a oração, mais você se afasta da comunhão com Deus. Você não pode ter uma comunhão perfeita com Deus se você não tiver uma vida disciplinada e organizada na oração. Os meus primeiros esforços pela manhã é para orar. O meu esforço durante o dia é para manter minha consciência e minha alma santificada na oração. Tem dia que não é fácil. A sua carne, você tem que entender que ela só se renderá completamente ao Senhor no dia que Ele voltar. Enquanto você está nesse corpo, chamado corpo do pecado, que Paulo diz em Romanos 6,6, que está sendo destruído, para que seja o quê? Totalmente o quê? Glorificado. Ele está num processo de destruição e ao mesmo tempo está num processo de glorificação. Todos os códigos do teu corpo terreno, antes de você citar Jesus, é impuro, cheio de iniquidade e maldade. Os seus hormônios estão contaminados, sua vida terrena, teu sangue está contaminado.
Por isso que Paulo chama corpo do pecado. Mas agora, por intermédio do Espírito Santo que habita no nosso espírito, que rege a nossa alma, o nosso corpo pode ser colocado no lugar chamado mortificação, para que ele não faça o que ele quer, segundo os seus próprios desejos. Ele agora está sendo santificado. Tem uma palavra em Hebreus capítulo 10, se não me engano, versículo 14. Coloca para mim Hebreus 10, 14. O Senhor nos abrirá entendimento. O Senhor te abrirá entendimento. Portanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados por causa do sangue de Jesus. Ele santificou teu corpo. Ele diz, por causa dessa oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo, repete comigo, sendo santificados. A palavra aqui, ó, a sentença aqui, sendo santificado, participe do presente contínuo. Você está continuamente, uma ação contínua, que não para. Você não é santificado e está bom. Não, você está sendo. Processo contínuo e presente na tua vida. Se tu para de orar, tu para de santificar. Ó, tu pode ser uma pessoa muito dotada de inteligência e gostar de ler muita Bíblia. Tu pode ter no seu quarto todos os modos, todos os livros mais bonitos, mais belos, mais eloquentes. Isso não te transformará. Ai. Está vendo porque eu sou perseguido às vezes? Porque esse esforço da inteligência humana. Da razão, isso é bom. Tem muita gente que é extremamente inteligente, gosta de ler, porque são dotados desse favor. Mas isso não transforma. Charles Spurgeon diz uma coisa sobre oração. O homem pode ser o maior erudito, o maior estudante da palavra de Deus, ter na sua biblioteca todos os livros que ele possa conter. Mas se ele não orar, ele é débil, ele é fraco, e ele não pode transformar nem a sua própria vida. O conhecimento, por mais belo e eloquente que ele seja, grande, lindo, se não estiver respaldado, forjado, adornado do espírito de oração, não produz vida para vocês. Você sabia que a oração ela pode trazer vida, mas ela pode matar você, espiritualmente falando? Você sabia que a pregação ela vem para trazer vida, mas ela pode trazer morte? Você sabia que uma pregação, se ela não está sujeita ao Espírito Santo, através da santificação do pregador, pela vida de oração, por mais bonita e poderosa que pareça ser, ela vai trazer morte para a sua vida? Porque está fabricada na inteligência e na alma do ser humano. Sabia que a alma ela tem o seu poder, e o seu poder é muito atrativo? O ocultismo usa o poder da alma. Eu quero confundir um pouquinho você agora, que o ocultismo utiliza o poder da alma, não o poder do espírito para trabalhar. O espírito, Satanás quer matar o espírito de um satanista. Um dia eu vi um vídeo de um satanista manifestado, e foi Deus que me colocou para ver aquele vídeo, porque ele estava me explicando sobre essas coisas. Que o espírito pertence a Deus. E esse espírito tem luz, e as trevas quer apagar toda a luz que essa pessoa tem. Por mais pequenininha que ela seja, ela tem da luz. É o que promove a consciência, o que é certo e o que é errado. É por causa da luz do Espírito. Ela é a lâmpada da sua alma. A sua alma não, a sua alma é só trevas. Só trevas. O Espírito, mesmo que não recriado, ele ainda tem uma pequena luz. E um dia eu vi aquele satanista manifestado no vídeo de libertação, aquele satanista falou assim uma coisa, o diabo manifestado nele. Há 17 anos, eu coloquei um câncer no corpo desse homem. Estou tentando matar ele com esse câncer há 17 anos, que ele lutava contra um câncer, um satanista. Eu quero matar e quero destruir o espírito desse homem. O próprio diabo manifestado no satanista que perseguiu o profeta, falando que queria destruir o próprio espírito dele.
Porque ele odiava o espírito daquele homem. Queria matar toda a bondade dentro daquele homem. Se apaga a lâmpada do espírito, o ser humano, não existe nenhuma bondade dentro dele, não resta mais nada. Fica totalmente mercê das trevas. Porque Deus, ele é Pai dos espíritos, ele se comunica com o espírito humano. Existem muitos mistérios que nós vamos entendendo. Quando você praticar a presença de Deus, você vai entender essas coisas. Você vai ver dentro de você essa diferença que existe entre o espírito e a sua alma. Agora a alma é tão poderosa, a inteligência é tão poderosa, mas é um poder que mata. É um poder que ilude. É um poder que desvia as pessoas da fé. Que engana as pessoas, que ilude as pessoas. Por mais organizado, por mais motivacional que seja, ei, meu querido, tome cuidado. Porque essa fonte, um dia, vai trazer uma morte inevitável para você. Agora, quando a pregação é cheia do poder da oração, ela traz vida para você. Porque Deus está nela. Deus habita em palavras aonde o homem é sujeito ao próprio espírito de oração. Deus, ele habita na sua vida se você habitar na oração. Fala, há um poder de Deus violento. Eu já vou te falar porque a oração pode matar você. Você tem que tomar cuidado com isso. Você não está mexendo com alguma coisa simples, está mexendo com uma coisa muito séria. Trabalhar em cima de um altar, ser ministro, mexer com almas, é a coisa mais séria que tem, irmãos, pregar o evangelho. Isso é muito sério. Eu não consigo acreditar e olhar para as pessoas, cristãos, crentes, o povo e ministérios que colocam a oração em último lugar. Eu falo, essas pessoas são insanas, são loucas. Elas querem arrumar problemas para a vida inteira delas. Elas vão arrumar um problema sério com o próprio Senhor. A oração, ela é a maior primazia da minha vida e da sua vida do ministério. Ela está em primeiro lugar antes de qualquer boa obra aqui dentro, antes de qualquer disciplina espiritual. A oração é o nosso maior mandato que o Senhor nos deu a um verdadeiro ministério. Na glória a Jesus Cristo. A disciplina que mais nos custa é a oração. Ela é a única que pode quebrar e desfazer a sua carne e fazer que seu espírito ouça a voz de Deus. Já repararam o quanto custa para você orar? Porque é a única disciplina capaz de mortificar sua carne de uma forma completa e objetiva é o poder da oração. É o poder da oração. Ministros podem ser cheios de bom êxito doutrinário, possuir fama e popularidade, sem orar. A máquina, todavia, pode trabalhar sem ser ungida com óleo da oração. Mas ela vai enferrujar. Ela vai parar um dia. A máquina precisa de óleo para trabalhar. E muitos não são ungidos com óleo da oração para trabalhar para o ministério de Cristo. Porém, nenhum ministério pode produzir vida e santidade sem a oração. E quando a oração se torna a sua força, é evidente. E ela será dominante do ministério para trazer santidade ao povo de Deus. Vocês estão entendendo que há o espírito de oração sobre isso? Há um espírito de oração que Deus derrama sobre nós? O livro de Zacarias diz que derramarei sobre os habitantes de Jerusalém o meu espírito de oração e de adoração. Derramarei um espírito de clamor. O clamor, quando nós estamos tomados do espírito de clamor, é um derramar do Espírito de Deus, que unge o espírito da pessoa com a sua alma. Assim entrega a Deus em alto nível na sua presença. Você consegue se soltar e se liberar o seu mais profundo ser para Deus. Vocês necessitam disso. Tivemos um congresso, uma conferência aqui muito poderosa, que desatou algo muito grande. Trouxe novos inimigos.
mas também trouxe uma nova proteção. Trouxe uma nova unção. Vocês só precisam reconhecer o que Deus te deu. Reconheça o que Ele tem falado aqui para vocês. Você vai ver que as coisas vão começar a multiplicar e fortificar e aprofundar na sua vida. Eu posso entrar mais com você agora? Posso puxar você um pouquinho mais? Sabe por que a oração pode matar uma pessoa? Porque tem muitos que querem orar sem a motivação correta. Quando oram sem fervor e sem motivação correta, o guerreiro morre antecipadamente pela sua fraca fé, a sua fraca disposição de batalhar na oração. O guerreiro morre antes de entrar na batalha contra os seus inimigos, porque perde a sua força, porque a sua fraca decisão de orar mata ele antes que ele conquiste o mandato da oração. Você tem que entender que quando você orar, você tem que orar. Para você não sair frustrado dali, o diabo te acusar. É verdade ou não é? É ou não é? Quantos desistem da oração por quê? Não entendeu? Vou te dar um conselho para você orar bem. Fala, qual, apóstolo? Fique perto de quem ora. Pronto. Se aproxime de quem ora. Sabe como eu aprendi a orar na minha juventude? Porque eu andava com mulheres de Deus que oravam. As senhoras, as ministras da igreja. Homens de oração que tinha lá na Assembleia de Deus. E a gente orava mesmo. O grupo de jovem era um grupo de oração. Nossa líder, minha primeira líder de jovem, o nome dela foi Mirelle. Mulher usada por Deus, mano. Jovem. Aquela menina arrastava a multidão. Ela tinha um dom que ela atraía pessoas para ela de graça. Graça. Tudo ela atraía muita gente. Subia lá no monte do concerto, ficava lá sozinha, 3 dias de jejum, sem comer, sem beber lá, sozinha. Com a enxadinha dela, com a barracadinha dela, vinha temporal, ela cavava lá em cima sozinha. Talentosa, inteligente, de tudo para ser qualquer coisa que ela quisesse na vida. Ela foi um exemplo para mim no início do meu ministério, eu era bem jovenzinho. E ela profetizava na minha vida. A Mirelle era tão profunda, o que você estivesse pensando, se ela olhasse para você, ela acessava a sua vida, ela desvirava a sua vida no profético, desvirava assim, pá. Ela falou um dia para mim, quando ela estava lá acampada no monte, cavando lá, fazendo um corrimento de água, porque estava um temporal, tinha 3 homens acampados na barraca, eles pensaram em algo. Ela de longe foi até eles e falou assim, vocês pensaram, por que essa jovem está fazendo aqui em cima? Sozinha, nesse temporal, tanto lugar para estar na vida. Ela falou, deu uma resposta para eles, é porque Deus me chamou, estou aqui por causa do meu Deus. Você pensou no teu coração isso, e Deus manda te dizer assim. Outro dia eu estava evangelizando com ela, e por que ela era tão usada no profético? Porque ela era uma jovem profunda em oração. Profunda. Você nunca vai atrair os dons celestiais se você não aprender a ser constante e fiel à oração. Na busca pelo dom celestial, os dons espirituais, você tem que ser muito dotado de fervor, constância, até que você receba os dons. E não é algo que você simplesmente vai receber numa conferência, pode acontecer. Você vai receber na tua perseverança de joelho no chão, diante da presença dEle. E Paulo diz, busquem os melhores dons. Um dia uma jovem foi contrariar ela no evangelismo. Ela só ouvindo, daqui a pouco ela olhou para ela, assim diz o Senhor para você, uma mulher por nome tal fez uma feitiçaria para você com uma rosa. Você caiu com um jovem assim. Desde então você abandonou a sua igreja. E pá. E nessa noite você seria estrupada. E pá. Entrou no rolo da mulher todinha. A menina desbancou a banca dela todinha, a marrenta. A marrentinha que a gente encontrou evangelizando. Sabe por quê? Dotada do espírito de oração. Qual é o poder da igreja, irmãos? Qual é o verdadeiro poder do evangelho?
Aonde está concentrado o verdadeiro poder que há nos cristãos, nos filhos de Deus, senão no poder da oração? Nosso poder não está nas mídias sociais. Nosso poder não está na nossa fama, no nosso número de seguidores, na nossa popularidade. O nosso poder diante de Deus está o quanto nós nos rendemos à obediência, ao espírito de oração. Orai sem cessar. Precisamos de jovens, precisamos de criança, precisamos de adulto, precisamos de anciões, precisamos de ministros, precisamos de levitas que orem sem cessar. Esse é o mandato. Não ore ocasionalmente. Não ore quando você estiver por necessidade. Não ore quando você estiver passando por tribulação. Ore em todo tempo, em toda circunstância. É o que Paulo diz em Efésios 6. Ore quando você não quiser orar. Quando a sua carne estiver cansada, a opressão estiver grande, se arrastando. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Tu és santo e poderoso. Senhor, meu espírito está aqui, na luta, Pai. Mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tem dia que tu acorda e o inimigo já está do teu lado te esperando para uma batalha. Tu já acorda na batalha. Ai, tanta batalha, tanta luta, que eu estou cansado disso. Se não fosse as batalhas, lutas, eu não seria o guerreiro que eu sou. Se tirar as batalhas, lutas da tua vida, meu filho, tu vira um apostata na fé. Vira crente preguiçoso, mimado. Eu quero só ver se não existisse problema na tua vida, o que você seria? Tu seria orgulhoso, prepotente, achar que tudo que tu faz está certo. É verdade ou não é? Se não fossem os meus inimigos, eu não seria a pessoa que eu sou. Se não fosse um Golias na vida de Davi, ele não seria honrado como um grande guerreiro de Israel. Quanto maior os seus inimigos que te impedem de orar, que luta contra a tua carne, maior é a tua glória. É necessário. Eu estava ali em cima, o pessoal estava orando aqui mais cedo, eu fui ali em cima meditar um pouco. Você falou para mim, sou eu que permito. Estou sondando o que vocês fazem. Você tem que entender que a glória de Deus na sua vida, às vezes ela é tão oculta e silenciosa, que ela se revela em você de uma forma tão simples. Às vezes esperamos aquele manto, aquela unção, a unção da glória que cai sobre a gente, mas às vezes a glória se manifesta, sabe como? Fala como? Na sua dor. A glória de Deus estava no Getsêmani com Jesus Cristo. Havia uma glória ali que poucos homens na terra, talvez raros são os homens que conseguem entrar naquele ambiente de glória. Que você encontra a Deus em níveis tão profundos, em meio às dores, às suas piores angústias. Mas quando você invoca o nome de Deus, você encontra uma glória que fortalece a tua fé, que afia a tua espada, aleluia, aleluia, tu sai afiado desses processos, irmãos. Aleluia. A glória de Deus, ela tem suas dimensões, ela tem suas faces. Ele está procurando pessoas que encontrem a sua glória em toda circunstância que você esteja vivendo e passando na sua vida. Alguém vai orar mais ou não vai? Então esse é o grande motivo da queda de tantos crentes, porque são negligentes, desobedientes ao Espírito Santo. Os homens estão se afundando nos seus trabalhos para melhorar suas organizações. Homens que buscam uma visão terrena para seus ministérios se afastam de Deus, se afogam no plano, na obsessão para avançar nos seus ministérios, mas perde sua visão celestial. Eu quero que você entenda, todo grande ministério que está na mão do Senhor, é Deus que faz todas as coisas. Ele coloca tudo no devido tempo, em cada ponto, Ele nos dá tudo o que nós necessitamos, a cada momento. O meu esforço, quando eu programo algo para o ministério, sabe qual é? Temos que buscar mais vida. Temos que orar mais. Esse é o plano para o nosso ministério. 2024, a nossa agenda está cheia. É verdade, não é? Qual é o nosso esforço? Ganhar mais almas.
Qual é a minha meta para aumentar o ministério? Vá e pregue mais para as pessoas, ganhe as prostitutas, pregue para o traficante, pregue para os seus vizinhos, pregue no Monte Líbano, pregue onde você estiver. Ore mais, jejue mais, tenha uma aliança renovada com Deus hoje. Tu vai ver novos resultados na sua vida. Ah, mas os marqueteiros gospel é o seguinte: vamos estabelecer uma estratégia de publicidade. Vamos colocar um cartaz que seja atrativo. Vamos usar o que o mundo atrai. É isso que eles fazem, essas são as metas deles. Vamos promover nosso ministério, vamos investir um dinheiro para publicidade, fazer isso aqui. Pô, cara, e acontece mesmo? Acontece mesmo. Acontece, consegue. Mas serão mais ainda culpados da sua negligência, de não deixar que o Espírito dê o verdadeiro crescimento para os seus ministérios. Serão ainda mais culpados de cada uma daquela que perder sua salvação, por não trazer esse povo para o espírito de santidade e devoção na presença de Deus. Quando eu acordei com aquele sentido, Deus falou exatamente isso comigo. Olha a distração que está acontecendo. O povo está perdendo a sua devoção. Não está existindo mais devoção dentro de muitas, milhares de igrejas. Sabe por quê? Estão distraídas com o mundo. Não tem mais devoção. Como é que você sabe disso claramente, apóstolo? Aonde não tem mais joelho no chão, aonde não tem mais um espírito que clame a Deus incessantemente, significa que essa igreja perdeu a sua comunhão, o seu verdadeiro temor com o Senhor. Uma igreja cega, pobre e nu. Pode ter toda a riqueza, todo o tamanho. Não me iludo com isso, 5 mil membros, 10 mil membros que Deus vai nos dar. Deus já tem nos dado milhares de membros. Mas isso não nos ilude. Nada a ver isso. Nós temos que sabe, ser grato a Deus, aonde nosso coração tem que estar, em cada pessoa que vai se tornando cada vez mais santa, abandonando a velha vida, abandonando o pecado, abandonando esse ativismo para essas coisas do mundo, e se tornando o quê? Mais rendidas ao Senhor. Quanto mais cristãos nós tivermos rendido ao Senhor, mais santidade, mais salvação, mais glória nós vamos ter. Quando é que a próxima conferência está marcada? Quem sabe? Fevereiro? Março? Vou ter que mexer algum plano aí, hein? Alguma coisa mais forte vai ter que acontecer e não posso tardar muito. Quando Deus me dá uma ordem para unir e trazer as pessoas para cá, Ele congrega o povo dele para quê? Para que existe uma conferência? Nós congregamos as pessoas aqui para depositar sobre a vida delas a graça, a revelação, para não só, é para vocês que estão aqui, tá? É para todo mundo que está aqui. Isso é um pedido dos céus. O Senhor que me move, Ele me revela o que é. Por isso que vocês viveram uma glória tão grande no dezembro, Ele me revelou. Isso é uma conexão para entendermos, é para nos alinhar, nos ajustar o que Deus está falando agora. O que Ele está se movendo, o que Ele está querendo da igreja. Então Ele deposita uma carga de graça, de glória, de unção, irmão, poderosa, irmãos. Ele espera que você corresponda ao mandato que Ele te deu na conferência. O que Deus mais falou conosco nessa conferência, não o espírito de oração, essa nova unidade, essa paternidade, esse amor, esse vínculo de amor para ganharmos almas. Nós estamos numa nova esfera, irmão. Nós estamos num novo ciclo, irmãos. Você não sabe quanto o inimigo está furioso com o teu apóstolo. Porque abriu a colheita de almas. Abriu tudo, está tudo aberto. Eu estou em espírito, bem deitado, eu vou em espírito lá dentro da Vila Norma. O Senhor fala, vai para a Vila Norma e pregue para os jovens e adolescentes que eu vou trazer eles aqui. Estamos nos organizando para fazer um ID e ser mais responsáveis com a obra que Deus colocou nas minhas mãos, nas nossas mãos. Faz assim com as tuas mãos. Fala, há uma obra de Deus nas minhas mãos. E eu vou ser cobrado. E eu vou ser cobrado. Você quer aumentar o favor de Deus na sua vida, meu filho?
Você quer aumentar a graça e o poder e a cooperação de anjos na sua vida? Seja mais entregue ao desígnio do Evangelho. Eu sigo o desígnio do Evangelho. Eu posso seguir só o meu desígnio? Posso. Posso usar o ministério que Ele me deu apostólico para mim fazer muitas coisas para mim? Posso. Posso usar esse dom para adquirir muita riqueza? Posso. Mas eu vou ser cobrado de cada centavo, de cada vida e de tudo que eu fiz com o dom celestial. Haverá uma cobrança? Posso edificar do jeito que eu quiser a obra? Posso. Mas eu vou ser cobrado. A minha obra vai passar pelo fogo. Nós seremos cobrados de tudo que nós vamos fazer. Mas homens que não oram são aqueles que menos temem a Deus, sabia disso? Eles não se preocupam com essa questão de juízo final. Eles não nem esse negócio de vai cobrança diante do Cordeiro. Meu querido, eles acham que isso é uma história só, que vai passar, que não é muito bem assim. Sabe o que é um despertar espiritual? Não é uma coisa fácil não, sabia disso? Isso é difícil. Tu acha que está enxergando quando você não está enxergando. Tu acha que está ouvindo a Deus quando você não está ouvindo a Deus. Tu acha que está fazendo a obra de Deus quando você não está fazendo a obra de Deus. Tu acha que está sendo salvo quando você não está sendo salvo. Aí Deus tem que dar uma forte pancada, te parar, te quebrar, quebrantar o vaso, para Ele poder falar contigo no profundo. Aí tu vai ver, Senhor, quão medíocre nós temos sido, irresponsáveis com a Tua verdadeira obra, Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser adotados e aceitar o plano que Deus estabeleceu para nossas vidas aqui. Eu estava em um nível de uma batalha de alto nível esses dias agora. Eu estava no monte. Eu vi um adversário lutando contra mim. Eu falei assim, eu não saio daqui enquanto esse espírito não cair. E continuei a oração. Até que o anjo do Senhor me levou meu espírito. Eu vi dentro de um carro muito grande. Eu andava nessa rua aqui, ó. Eu vi aquele trono no céu, aquele ser. E a voz do Senhor falava assim comigo: eles sabem o desígnio que há dentro deste lugar. Se você acreditar, você vai ser bem-aventurado. Se você não acreditar, não difere nada para mim. Eu sei para onde eu estou indo e sei o que está acontecendo aqui. Já é comprovado por todo bom fruto, tanto grande mover que Deus está fazendo. Deus já te deu vários sinais para você. Se apegue à tua parte, meu filho. Se lance no seu desígnio. Some. Seja parte de um grande propósito de colheita de alma dos últimos dias. Então a primeira coisa que você tem que fazer é orar, orar e orar. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, eu preciso me tornar um vaso de oração. Isso. Não me impressiona se você profetizar muito, não me impressiona se você expulsar algum demônio, não me impressiona se alguém cair no poder. Isso para Deus não impressiona nada. O que impressiona a Deus é homens rendidos de joelho no chão, meu filho. Esses ministérios vai durar até o fim. Os que perseveram, os que batalham na oração, os que lutam na oração, os que guerreiam na oração, os que suportam a oração, os que emergem na oração, os que entram na glória, na unção, no favor da oração. A oração é profunda, irmão. É tremendo, é glorioso. É esplêndido. É esplêndido. Tudo que o homem verdadeiramente pode se conhecer de Deus e ser conhecido por Deus e conhecer a Deus está na oração. Da onde veio o conhecimento de Elias? Da onde veio o conhecimento de Moisés? Da onde veio o conhecimento de Paulo do Evangelho? Que fala que não foi ensinado por homem algum em Gálatas capítulo 1, mas pela própria revelação do Senhor. Para aprender o que ele aprendeu, meu filho, ele gastou e investiu muito tempo com Deus. E você está investindo pelo menos algum tempo da tua vida com Deus? Está fazendo isso? Continue. Faça isso por amor. Faça isso pela sua libertação. Faça isso pela sua santidade. Não faça isso esperando algum grande favor de Deus na tua vida. Isso é consequência de obediência, constância, aleluia. Consequência de transformação que vai te levar aos grandes favores que Deus tem para a tua vida. Da glória a Jesus Cristo. Quem está comigo, dá glória a Jesus. Fala, então não precisamos de métodos melhores. Precisamos de crente que ora mais. Fala, os homens de oração é o melhor método de Deus para essa terra. Fala, eu sou uma resposta para a salvação de almas. Fala, eu tenho a resposta. Você tem a resposta. Você tem a resposta para aquela pessoa que quer se matar e se suicidar?
Você tem a resposta para aquelas pessoas que estão aprisionadas. Eu estou ardendo em chamas. Eu queria hoje correr para o evangelismo, só que eu não tive tempo hoje. Pastores, segue meu conselho. Por mais que você coloque uma agenda evangelística, não se prende isso não.